mães, né? Essa noite de Dia das Mães. E infelizmente nós não vamos ter DNA. Nós não vamos ter barraco. Mas nós vamos entrevistar 4 mulheres de classe hoje. Nós vamos ter conosco hoje a Sara, Joquebede, Ana e Maria. Eu não sei se vocês aqui conhecem, mas vocês vão ficar maravilhados. Cada babado, gente, vocês vão ficar assim de boca aberta. E eu quero chamar desde já aqui à frente a nossa primeira mãe, a Sara. Palmas pra Sara! Pode sentar, Sara, fica à vontade. É uma honra recebê-la aqui essa noite, Sara. É uma alegria muito grande. Boa noite, igreja. Muito boa noite, igreja. Boa noite. Então, Sara, me conte, quantos anos você tinha mesmo quando nasceu o seu primeiro filho? Eu tinha por volta de 90 anos e meu marido Abraão 100. Mas como é que pode uma mulher de quase 90 anos dar à luz a um filho? Sabe que me fiz essa pergunta várias vezes quando Deus me fez a promessa de um filho na velhice? Eu duvidei, ri e menti que não ri. Mas aí você esperou, que nem Deus prometeu, você esperou ele agir, cumprir a promessa? Não foi bem assim. Assim como meu marido, eu não acreditei. Achei muito inviável, sabe? Meu marido até pensou em outro plano, como por exemplo adotar Eliezer, mas Deus nos mostrou que seria um filho de sangue. Eu fiquei muito preocupada, acreditava que eu era empecilho entre Abraão e a promessa, sabe? Me senti péssima por já não ter idade para engravidar. Então pedi para que Deus confirmasse, né? E que tivesse um filho com sua serva, Agar. Daí foi que nasceu Ismael. Ah, Ismael. Aí esse que foi o filho da promessa, então? Não foi o filho da promessa. Deus não falou que sempre ia lembrar de Ismael, mas que a promessa seria um filho do meu ventre, né, da semente do meu marido. Né? Foi aí que engravidei e dei à luz aos meus plenos 90 anos. Olha, gente, é incrível, uma mulher de 90 anos dando luz aos filhos. Realmente é uma história incrível essa, olha, fortíssimo, fortíssimo. Mas muito obrigada, Sara, foi um prazer. Palmas pra Sara, foi um prazer. E aí, a nossa próxima mãe agora? Não, vocês são curiosos, né? Estão curiosos. Vou chamar os comerciais? Chama os comerciais? Não, eu sabia. Então, quero chamar aqui à frente a nossa próxima mãe. Ela tem um nome até meio esquisito, sabe? Joquebede, vem aqui, Joquebede, palmas! É uma honra recebê-la aqui, Joquebede. Realmente, olha. Boa noite aos telespectadores, toda a plateia que está aqui presente. Assisto todos os dias, é uma bênção. Estou muito feliz, né, de estar aqui então e saber que todos querem conhecer um pouco da minha história. Eu fui mãe de Moisés. Aí que eu quero. Calma, Joquebede, calma. Então me diga, quais foram os seus filhos? 3 filhos eu tive. Tive Miriam, Moisés e Arão. Miriam era minha filha mais velha. 3 crianças, olha só, 3 filhos. Uma época boa pra ter filhos, então, né? Não, nem tão boa assim, tá? Porque o nosso povo, ele era escravo no Egito. E o nosso povo estava ficando bastante numeroso e Faraó achou que isso era um pouco perigoso. Nosso povo poderia se rebelar, ficar muito numeroso. Então ele teve uma ideia maligna, macabra. Resolveu matar todos os primogênitos homens que nascessem naquela época. E eu estava grávida de Moisés. E ele o matou? Não. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, quando ele nasceu, Deus me deu uma grande ideia. Adivinha o que eu fiz? Coloquei meu filho dentro de um cesto no rio Nilo. Sim, deixei minha filha Miriam, que era mais velha, esperta, só ela, né? Para cuidar o menino, para ver aonde que ele ia parar. Né? E graças a Deus ele foi navegando naquele rio e parou à margem. Só que
parou nas mãos do inimigo, nas mãos da filha de Faraó. Meu, e agora? Não, mas ela matou ali. Não, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, ela se agradou do meu filho. Bom, meu filho era lindo, né? Ela é suspeita pra falar. E ela se agradou tanto do menino que resolveu pegar ele para criar. Só que tinha um porém. Ela não era mãe, não tinha como amamentar uma criança recém-nascida. Mas, mais uma vez, Miriam, que era minha filha muito esperta, né? Puxou a mãe, ela teve uma ideia, ela tinha acesso ao palácio. Então ela conversou com a filha de Faraó e deu a ideia de que eu poderia ser uma boa ama de leite para a criança. Então, fui criar o meu filho dentro do palácio de Faraó. Pude amamentar, cuidar e acompanhar todo o crescimento dele dentro do palácio. Que maravilha, né? Uma história incrível, é quase inacreditável uma coisa dessas. É, foi uma bênção das maiores, né? Porque imagina, Deus salvou meu filho das águas, depois permitiu que eu criasse ele, educasse ele, né? E transformou ele num homem, né, maravilhoso. Ele foi um príncipe no Egito, mas como ele era humilde, nunca esqueceu as suas origens, né? Quando ele descobriu, então, que o povo dele era um povo escravo, ele, então, com a ajuda de Deus, né, Deus fez dele o nosso grande libertador, nos tirou daquela terra maldita, da escravidão do Egito, e fez todos aqueles milagres, né, que Deus fez através dele, que todos já conhecem, né? O mar vermelho que se abriu, as pragas lá que Deus mandou, enfim, Deus usou tremendamente meu filho Moisés. E eu sou uma mãe muito feliz por ter sido mãe dele, escolhida por Deus, para ter sido mãe de um homem tão maravilhoso que foi libertador do nosso povo. Olha que história incrível, que responsabilidade, né? Mas Joquebede, muito obrigada pela sua presença aqui essa noite, realmente foi uma honra. Para vocês, se o meu nome não fosse o meu nome, né, vocês sabem qual é, a minha mãe colocaria o nome dela, que é Ana, mas ela escolheu outro nome, né, tudo bem. Então vou chamar aqui à frente nossa próxima mãe, a Ana, mãe de Samuel. Aquele seriado, o Rei Davi na concorrente, né? Mas só para nível assim, de curiosidade, né? Ela é mãe de Samuel, e Samuel foi quem ungiu o Rei Davi, né? Mas era na concorrente, né? Não sei se vocês assistiam, ainda bem que não era na hora do meu programa, né? Então é uma alegria ter você esta noite. Eu quero saber mais assim da sua história. Estou muito feliz de ter você aqui essa noite. Eu também estou muito feliz. Contar uma história para vocês. Olha, realmente. Mas então, Ana, você teve um filho, Samuel, e qual foi a emoção no nascimento de Samuel? Olha, foi uma alegria e uma sensação de conquista muito grande. Pois a parte mais importante do nascimento de Samuel foi como ele nasceu. Ai, o que houve assim de tão especial no nascimento dele? Eu era estéril. Estéril? Sim. Como uma mulher estéril pode dar à luz a um filho? Meu marido tinha duas esposas. Tinha a Penina e tinha a Eva. Vamos explicar. Podia! Oh, Maraca, podia! Hoje não! Penina já havia dado filhos a Elcana, mas eu não conseguia. Ele me amava, porém Penina tinha inveja deste amor. Inveja, bom, invejoso tem até hoje, né? Mas por que ela tinha tanta inveja? Olha, pois sempre que podia, Penina me agredia verbalmente e contava vantagens sobre essa história. Ah, não, imagino, né? Com duas mulheres, uma invejosa, né? O quê? Só um pouquinho. O que, diretor? Ah, o diretor falou pra eu me maneirar. Às vezes eu já quero um pouquinho. Bom, mas me diz, deve ser difícil, tá, gente? Deve ser difícil, então, né? Eu nunca passei por isso, mas realmente com uma mulher invejosa do lado, sendo esposa, né? Deve ser difícil, né? Que mulherzinha invejosa. Olha,
Eu chorava e até ficava sem comer. Mas, porém, a incapacidade de dar filhos para aquele que eu tanto amo. Não, aí realmente, né, porque, na verdade, né, vocês sabem que eu não casei. Quer dizer, eu casei. Mas, assim, filhos ainda, por enquanto, não, né? Mas, no caso, no seu caso, né, que você era estéril, como que aconteceu? O que você fez? Você usou a sua fé em Deus para que ele nascesse? Como é que foi que ele nasceu? Olha, você nem imagina o quanto diante dessa situação. Então eu fiz um voto a Deus. Se ele me desse um filho, eu não passaria navalha nenhuma sobre sua cabeça. E eu entregaria totalmente ao Senhor. Não, então teve todo, que nem cada uma, né, que veio aqui, teve todo não sei como é que é aquela palavra que os evangélicos falam, é propósito, né, que se fala. Através do propósito que você tomou, então, aí o Samuel nasceu com isso. Sim. Durante a minha oração, acharam que eu estava bêbada. Não estava, né? Não. Porque quando eu orava, eu movia meus lábios. Eu não falava nada, mas eu falava para Deus. Daí foi dessa forma, então, que ele concedeu, que você foi orar. Sim. Me deitei com meu amado e tive um filho, que chamei de Samuel. Justamente porque o Senhor, ele ouviu a minha oração. E eu entreguei totalmente ao Senhor e agradeci por esta graça abençoada. Olha que história incrível, Ana. Realmente, olha, sério? Mas muito obrigada, Ana, pela sua presença. Ana, eu tenho algo para lhe confessar. Não é só a Penila que tem inveja, eu também tenho inveja porque eu queria que o meu nome fosse Ana. Mas não é. Bom, quero chamar então aqui a próxima mãe. Essa mãe, todo mundo acho que já ouviu falar assim, pelo menos vagamente, né? É a nossa mãe especial, que a gente comemora Natal, né? Nascimento de Jesus. Nossa quarta mãe, Maria! Para quem sabe, eu sou mãe de Jesus. Mas então me conta então essa história, Maria. Eu sei que tem um babado fortíssimo, essa história toda, só queria saber. Me conta uma coisa, quanto tempo que você era casada mesmo quando teve o seu primeiro filho? Eu não era casada. Não, só um pouquinho. Como assim? Você não era casada, não tinha que, né? Não... Eu era noiva apenas. Tá, mas... Essa assim, Maria. Você não queria... Diretor, olha, diretor. Nesse horário não. Bom, Maria, mas você não tinha que ser virgem até o casamento? Eu era? Tá, só um pouquinho. Eu recebi hoje com você 4 mães, mas antes, né, recebi a Sara, que foi mãe aos 90 anos, a Joquebete, que para salvar o filho largou ele no rio, e a última foi a Ana, que é estéril. E agora você vai me dizer que é virgem. Sim. Tá. Me explica melhor como é que você pôde ficar grávida sem ter intimidade com seu noivo. Também não sei.
Mas o profeta Isaías profetizou que a Virgem conceberia um filho. E esse filho seria o Messias. Responsa. E você então foi a eleita, a escolhida, isso? Sim, Deus enviou o anjo Gabriel, né, que me enviou, me anunciando o nascimento de Jesus através de mim. Seria meu filho. E eu conceberia a Virgem. Bom, você era noiva, né? Como é que é o nome do José? José. Aí como é que você chegou então pro José, linda, maravilhosa, né? Noiva, né? Amor, estou grávida do Espírito e ele legal. Como é que foi isso? Não. Foi assim. O anjo apareceu através do sonho para ele. E daí ele explicou, né, toda a situação, como é que seria, assim, o acontecimento, né? Então, foi uma benção. Ele foi um marido perfeito, sabe? Ele se sentiu honrado, me amou, se sentiu honrado por ter, assim, concebido, assim, sabe? Ter acontecido aqueles detalhes, assim, mas foi através do Espírito. Ele aceitou porque o anjo explicou toda a situação para ele. Teve um mensageiro, né? Tem horas que deixa, né? Mas me conta assim uma coisa. Você como mãe, né? O filho de Deus, né? Imagino, né? O Messias, né? Ele deve ter nascido numa mansão, num casarão no mínimo, né? Você recebeu um tratamento VIP, né? Também não. Ele veio, né? Ele veio para se esvaziar da sua glória e se tornar homem. Pagar, né? Preço pelos nossos pecados e nos comprar com sangue. Mas, na verdade, ele nasceu numa estribaria, num lugar completamente sem luxo, muito simples, mas foi uma honra. Foi uma honra. Realmente. Mas me conta, só entre nós aqui, a plateia. Me conta, Jesus sempre foi exemplar, desde pequeno, né? Na juventude ele sempre foi exemplar, nunca teve nenhum pecadinho. Nem tenho o que dizer. Foi uma benção, foi uma glória, assim, foi glória de Deus, assim, foi completamente assim um menino. Ele não pecou nunca, assim, ele foi, ele nunca respondeu, nunca desobedeceu. Filho melhor nunca houve. E olha aí o seu coração de mãe sabendo, né? Porque tem toda uma história, para quem não conhece, né? Mais ou menos eu li por cima, assim, na escola ainda, né? Porque mandaram, né? Ia ser morto, né? E toda aquela função de ser chicoteado, né? Aquela coisa toda. Então, o seu coração de mãe vendo tudo aquilo, como é que ficou? Sabe, como eu já falei antes, foi uma honra, uma alegria imensamente ser mãe do filho legítimo de Deus. Mas assim, havia, porém, uma triste situação, porque meu filho ia ser traído, torturado, crucificado. Foi muito triste, mas o que mais me consolava era saber que o mundo estava sendo salvo, né? Então, ali eu me consolava, através de Deus, Deus me consolava muito, assim. Então, eu fiquei... Deu. Quem sabe faz ao vivo, né? Detalhe. Que a Maria não está acostumada a usar essas coisas. É muita tecnologia para elas, né? Então, como eu já disse, foi uma bênção. Deus me honrou muito por esse filho. Graças a Deus. Olha, realmente, Maria, sua história é incrível. Muito obrigada, foi uma honra